Olá pessoal, vamos então a mais um exercício de lei de Hooke, resistência dos materiais, exercício 3.21 do livro do Hibbeler, resistência dos materiais, sétima edição. Então esse exercício ele trabalha com deslocamento e deformação de dois elementos, uma barra AB que está sendo tracionada e uma barra CD que está sendo comprimida. Ele pede para a gente determinar como resposta final o ângulo de inclinação da viga quando a carga for aplicada. Por quê? Porque essa viga, obviamente, ela vai deformar mais nessa aqui, porque ela é mais comprida, ela é maior e o diâmetro dela é menor do que nessa. Então ela vai ter um deslocamento do ponto A maior que do ponto C. O ponto C também vai se deslocar um pouco. Então o ponto C vai deslocar um pouco e o ponto A vai deslocar bastante aqui em relação ao ponto C. Tá? E aí ele pede para a gente determinar qual é o ângulo de inclinação desta viga. Muito bem. Ele passa para nós uma série de informações que possibilitam a resolução do exercício. Então, ele nos dá o diagrama tensão-deformação da resina de poliéster. E ele diz que a resina de poliéster é o material que é feita a barra AB e a barra CD. Então, a gente já consegue, se ele passou tensão deformação, a gente já consegue calcular o módulo de elasticidade do material, porque o módulo de elasticidade é igual a tensão dividido por deformação. Para que a gente possa calcular, a gente precisa determinar qual é a força que tem na barra AB e qual é a força que tem na barra CD. Para isso, a gente vai calcular as reações de apoio de uma estrutura simplificada, que seria um modelo semelhante a esse. Vemos aqui que é um modelo bem próximo desse aqui. Então, a gente pode aplicar a somatória dos momentos igual a zero e somatório das forças em Y igual a zero. No entanto, a estrutura é bem simples, então a gente não precisa fazer isso. Por quê? Porque a força P está bem no meio da viga. Então, metade da força vai ir para cada um dos membros que está apoiando ela. Portanto, a nossa reação VA vai ser igual à força na nossa barra AB, que vai ser igual a 40 kN, metade. Assim como a nossa reação C vai ser igual à barra CD, que vai ser igual a 40 kN. Ambas as reações são para cima. A estrutura vai precisar ser puxada pela barra AB e empurrada pela barra CD. Muito bem. Depois disso, a gente precisa determinar qual é o módulo de elasticidade do material, a compressão e a tração. Vejam, o módulo de elasticidade é uma propriedade do material. Então, a gente vai pegar aqui, já está até marcado no próprio gráfico, ó, a tensão e a deformação no regime elástico. Vejam que tanto a compressão quanto a tração, o módulo vai ser o mesmo, porque são retas sobrepostas. Então, ambas provavelmente estão no regime elástico, a gente já vai confirmar isso. Então, o nosso módulo de elasticidade vai ser igual a tensão, 32,2 MPa, dividido pela deformação, 0,01 milímetros por milímetros, então adimensional. Então, o nosso módulo de elasticidade é 3.220 MPa. Este aqui é um módulo do material no regime elástico. Isso aqui vale para o regime elástico. E vale tanto para compressão quanto para tração. Muito bem, depois disso aqui, vejam pessoal, a gente precisa dessa propriedade para conseguir calcular as tensões e as deformações e, por fim, o alongamento da nossa estrutura. Então, a gente vai pegar agora e vai calcular a tensão específica na barra AB e a tensão na barra CD. Então, a tensão em AB vai ser igual. Lembrem, tensão igual a força sobre a área. Então, a tensão em AB, qual é a força em AB? 40 kN ou 40 mil newtons,
dividido pela área. Qual é a área em AB? Π vezes o raio, o diâmetro é 40, o diâmetro da barra é 40. Ele nos disse ali, ó, diâmetro é 40 milímetros. Então, o raio é 20, π raio ao quadrado. Essa tensão AB aqui será 31,83 megapascal. Então, essa tensão aqui, ela está no regime elástico. Agora, a gente vai calcular a tensão em CD. Tensão em CD é força, 40.000, a gente calculou aqui em cima, 40 kN, dividido pela área. O diâmetro da barra CD é 80 milímetros. Ele deu no enunciado. Então, π vezes raio ao quadrado. A tensão em CD a 7,957 megapascal. Portanto, a nossa hipótese de que a barra AB deformou mais do que o poste CD provavelmente esteja correta. A tensão na barra é bem maior e o comprimento dela é maior, portanto, tende a nossa ΔL a ser maior do que o ΔL CD. Agora a gente vai calcular a deformação. O que vai ser a deformação? Deformação é igual a tensão pelo módulo de elasticidade. Então, a deformação, a gente vai ter deformação específica. A deformação na AB vai ser diferente da deformação CD, porque a tensão é diferente, embora o módulo de elasticidade a gente tenha visto que seja o mesmo. Então, a nossa tensão na barra AB é 31,83 megapascal. O nosso módulo de elasticidade é 3.220 megapascal. Então, a nossa deformação em AB é igual a 9,88 vezes 10 na menos 3 milímetros por milímetros. Agora, deformação na barra CD. A deformação na barra CD vai ser a tensão, 7,957 megapascal, dividido pelo módulo de elasticidade, que é 3.220 megapascal. Então, tensão CD vai ser aproximadamente 2,47 vezes 10 na menos 3 milímetros por milímetros. Com a deformação em mãos, a gente consegue calcular o ΔL, né? O ΔL da barra AB vai ser igual a deformação específica, 9,88 vezes 10 na menos 3. Ele deforma isso aqui 9,88 vezes 10 na menos 3 milímetros para cada milímetro de peça. Então, a gente vai ter que multiplicar pelo tamanho total da barra B, que é 2 metros ou 2.000 milímetros. O ΔL AB vai ser 19,76 milímetros. Agora, o ΔL CD vai ser igual a 2,47 vezes 10 na menos 3 vezes o tamanho dele total. 0,5 metros é aproximadamente 500 milímetros. Aproximadamente não, exato, né? 500 milímetros. Então, o ΔL CD vai ser 1,235 milímetros. Muito bem, agora basta a gente dominar um pouquinho de trigonometria aí, né? A nossa estrutura, vou colocar em preto aqui a nossa estrutura original e aí depois em vermelho a deformada. Ela baixou aqui no ponto C 1,235 milímetros. Aqui no ponto A ela baixou 19,76. E aí, o que a nossa estrutura quer? O que o nosso exercício quer é que a gente determine qual é o ângulo de inclinação final da nossa estrutura, o θ aqui. E aí basta a gente aplicar tangente. A tangente de θ vai ser igual. Cateto oposto, quanto é que vale o cateto oposto? Quanto é que vale essa medida aqui? 19,76 menos 1,235.
dividido pelo cateto adjacente. Quanto é que vale o cateto adjacente? É o tamanho da nossa viga, né? Então vale 1,5 m ou 1.500 milímetros. Então, dividido por 1.500. Isolando, vamos descobrir que o θ vale 0,707 graus. E essa aqui é a nossa resposta final. Nesse exercício é bem interessante que a gente vê que além de cuidar com a deformação das estruturas, a gente precisa cuidar com a deformação diferencial dos apoios, porque isso causa inclinação. Isso aqui dá problema na hora de escoar água, na hora de apoiar equipamentos, na hora de apoiar mobília, enfim. Então tem que ter um cuidado aí, porque as nossas estruturas, além delas se deformar, elas ficam inclinadas em algumas situações.